Sou Kennedy Costa, iridoossomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. O tema de hoje, como aprender mais estudando menos. Nos programas anteriores falamos a parte 1 e a parte 2. Hoje nós iremos encerrar esse assunto dando as dicas que nós prometemos para que vocês aprendam mais conteúdos utilizando menos tempo para isso. Nós falamos aqui sobre neurociência, programação neurolinguística, neuróbica, neuropsicologia e vimos que tudo isso é importante para desenvolvermos a nossa mente, o nosso cérebro e inclusive as nossas capacidades cognitivas. Nós vimos aqui que é preciso ter treinamento e nutrição. Não só o corpo, mas o cérebro também precisa malhar, se exercitar, se esforçar. O cérebro vai criar rotas neurais para nós aprendermos com mais facilidade e toda vez que nós formos desempenhar aquela tarefa, aquela atividade, faremos isso com mais rapidez e com mais perfeição devido a essas ligações que foram produzidas pelos neurônios, essas conexões que foram produzidas pelos neurônios. Vamos falar aqui de software e hardware. Hardware é o equipamento, no caso um computador. O software são os programas. Você com um bom computador e com programas instalados nele que sejam adequados para realizar as tarefas, você conseguirá produzir muita coisa num tempo relativamente curto. Vamos dar um exemplo aqui rápido. Se você quer digitar textos, você vai abrir um programa de digitação, o Word, por exemplo. Se você quer calcular, é melhor você ir logo numa calculadora. Então, são programas adaptados para uma determinada tarefa. Você pode escrever usando uma calculadora? Sim, mas é muito limitado. Você pode calcular usando um programa de digitação? Sim, mas você também perde tempo. Então, para cada tipo de estudo, para cada tarefa que nós queremos desempenhar, é necessário um programa diferente. Isso para todo mundo e especialmente para você, estudante. Você não deve estudar ciência e geografia do jeito que estuda matemática ou química. Existe uma fórmula mais adequada para o seu cérebro conduzir o pensamento e o raciocínio para que você aprenda com mais facilidade. Então é importante isso, usar um programa adequado para desempenharmos bem as nossas tarefas. Mas é de fundamental importância desinstalar os programas que são prejudiciais, que muitos têm eles guardados, programados em sua mente. Vamos dar aqui um exemplo de um programa que, principalmente, muitos estudantes falam. Eles dizem assim: eu estudo muito, mas na hora da prova eu esqueço. Isso é um programa. Eu não consigo entender. É um programa. Eu não tenho paciência. É um programa. Eu aprendo, mas quando eu fico nervoso, esqueço tudo. Tudo isso são programas. Essas palavras se transformam em programas, em padrões cerebrais e nós estaremos sempre realizando as coisas da forma menos eficiente. Não teremos benefício agindo assim. Então é importante se livrar dessas palavras negativas, porque elas conduzem a padrões negativos. Nós até já falamos em outras ocasiões. Tudo começa com o pensamento. Do pensamento vêm as palavras. Na verdade, as palavras são os pensamentos em ação. E essas palavras vão se tornar ações, obras. Essas obras vão se tornar hábitos. Esses hábitos vão se tornar padrões cerebrais que, consequentemente, determinam o nosso destino. Então, é importante o que você fala, você precisa cuidar no que você fala, porque as palavras são poderosas e contribuirão para instalar um programa negativo na sua mente. Em vez de dizer isso, diga: vou me aperfeiçoar para aprender mais, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar do meu cérebro, vou cuidar da minha mente consciente e inconsciente, vou ser feliz, vou aprender melhor, mas não é só dizer, é treinar o cérebro. Isso determina esforço. Precisamos malhar o nosso cérebro. Nada vai cair do céu, já falamos isso outras vezes. Você precisa exercitar sua mente. E falar em exercitar a mente,
vamos falar um pouco aqui sobre a neuróbica. É a ciência que estuda os exercícios mentais ou cerebrais através dos 5 sentidos. Quanto mais sentidos nós utilizarmos no aprendizado, mais conexões neurais se formarão na nossa mente e isso vai contribuir para um melhor aprendizado. Você pega um livro para ler. Se você lê em voz alta, você também está mexendo com os músculos da boca. Existem mais órgãos, mais sensores envolvidos no aprendizado. Automaticamente, você também escuta. Então, seus ouvidos também serão aguçados. Então, tem mais sentidos, tem mais órgãos do seu corpo envolvidos nesse processo de aprendizado. Outra coisa muito interessante na hora de aprender é a emoção. Você está com o estado mental e emocional equilibrado, concentrado, vai contribuir para isso. Vou fazer aqui um desafio para você e vocês que estão me ouvindo. Você tem um conteúdo para estudar e o seu tempo é pouco e você não tem tempo de estudar. E agora, como é que fica? É um desafio para o seu cérebro. À medida que você desenvolve suas habilidades mentais e cognitivas, seu cérebro consegue cumprir esses desafios, alcançar as metas, driblando os obstáculos e você vai se aperfeiçoando a cada dia. Isso não é da noite para o dia, mas você consegue sim. Você começa com atividades mais simples, se desenvolve tanto que vai chegar ao ponto de tarefas complexas conseguir fazer com menos tempo. Eu não estou falando aqui só de conhecimento e de informação. Eu estou falando da maneira como isso é colocado no nosso cérebro e como nós vamos fazer para lembrar desses conteúdos depois. Falando ainda de computador, qual é a principal função de um computador? Tem várias, mas a principal eu costumo dizer, ela em apenas 2 palavras. A principal função de um computador é processar dados. Então, se você organiza esses dados de forma correta na sua mente, isso é possível fazer, podemos dar essas dicas mais adiante, fica mais fácil de você processar e você ter respostas mais rápidas para as perguntas, para as tarefas, para as questões do dia a dia e, inclusive, para uma prova de conhecimento que você esteja realizando. Então, é importante esses detalhes. A emoção faz grande diferença na hora do aprendizado e a quantidade de sentidos que nós utilizamos para isso. Já falamos aqui que o cérebro cria essas rotas neurais durante as atividades e através dessas rotas neurais há mais conexões entre os neurônios e aquele mapa fica na sua mente e fica mais fácil de você aprender o assunto e de realizar as tarefas do dia a dia. Lembrando que quanto mais conexões neurais nós fazemos, maior será a nossa agilidade mental, a qualidade do conteúdo, e isso é importante para as nossas vidas. Inclusive, as células nervosas, quando são exercitadas, elas produzem neurotrofinas. É uma espécie de nutriente para o próprio neurônio. Quanto mais atividades nós fazemos, mais neurotrofinas são produzidas, maior a nossa agilidade cerebral, mental, maior as conexões entre os neurônios e é mais complexa essa rota neural que ativa a nossa memória. Então agora nós vamos falar sobre as 2 etapas da aprendizagem: a codificação e a consolidação. A codificação é o ato de receber a informação, codificar e reter ela no nosso cérebro. Mas isso aí precisa de um tempo de exposição. Não é só olhar e pronto, você precisa se concentrar, você precisa analisar, você precisa focar. Aí essa informação ela entra no seu cérebro e vai ser retida. Lembrando que é importante você definir o que é importante para reter, para codificar aquilo que realmente interessa. Depois disso vem a consolidação. Para seu cérebro interagir
melhor com essas informações, você precisa da consolidação, e essa consolidação, ela se adquire através de pausas. Existem as pausas menores e a pausa maior. Qual seria a pausa menor? É você estudar alguns minutos, dar uma paradinha, olha para longe, olha para o horizonte, porque você descansa o seu cristalino, a lente que você tem dentro dos olhos. Se você está o tempo todo estudando com os olhos fitos no livro ou no caderno, sua mente cansa, porque primeiramente sua visão cansou. Levante-se a cada 20 ou 30 minutos, olhe para longe, respire, que isso vai irrigar o seu cérebro com mais oxigênio, você ficará mais tranquilo, e é uma pausa para a consolidação. Tem pessoas que usam estimulantes, estão prejudicando essa etapa do aprendizado ou da aprendizagem. Primeiro, codificação, estabelecer o que é importante para ajudar a reter o que realmente é de fato importante, e a consolidação. Outra coisa importante na consolidação é a pausa maior, ou seja, o sono. É no sono que nos recuperamos, que o nosso corpo descansa, que o nosso cérebro descansa. Isso é fundamental, codificar e consolidar. Queimando essas duas etapas, o aprendizado vai ser prejudicado. Aí você diz, eu tenho muita coisa para estudar. Você já deu uma mensagem negativa para o seu cérebro, porque o cérebro quer poupar energia. Ele procura coisas mais simples, como assistir um filme, uma coisa mais divertida, mais leve. Então, se tem muito assunto para estudar, você divide em conteúdos menores e diga para o seu cérebro que tem pouca coisa para estudar. Você já alivia uma carga para o seu cérebro. E essa questão de diminuir conteúdos era interessante. O que é que você pode fazer? Você está numa mesa, vai estudar, traga para a mesa só o que interessa. O ambiente deve estar limpo, acomodado, as coisas bem organizadas para não ter poluição visual. Isso também vai prejudicar o seu aprendizado. Então, outra dica que nós vamos dar para você é que você precisa estabelecer o que você quer aprender. Selecione o conteúdo. Para que tantos livros, tanta coisa, se para aquele momento você tem que diminuir a quantidade e sintetizar, definir, organizar o que você quer aprender? É uma dica número 1. Dica 2. Depois que você já aprendeu, faça um mapa mental. Organize como se fosse um índice. O conteúdo de um livro está no índice. Você pode fazer um índice daquele conteúdo, isso na sua mente, que vai ajudar a gravar o que você aprendeu. E você vai criando um desenho, uma teia, um mapa mental que facilita o aprendizado. Outra coisa interessante para cada um é conhecer os seus horários. Qual horário você produz mais quando está estudando? Não adianta estudar cansado, sem disposição, sem agilidade mental. Você tem nos dias o pico de inteligência. Isso varia de pessoa para pessoa, mas existe um padrão. Se você quer ter mais informações sobre isso, é só entrar em contato conosco, que nós temos um programa para reprogramar a mente e turbinar o cérebro. Esse programa, ele é personalizado, ele é individual, ele é adaptado para qualquer pessoa, aliás, para cada pessoa. Ele não é igual para todo mundo. Se você curtiu esse assunto, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que eles também tenham acesso a essas informações e sejam beneficiados. Então, temos muito mais dicas para você codificar e consolidar as informações, dinamizando o seu aprendizado e turbinando o seu cérebro. Convidamos você para se inscrever no canal da TV Integrativa Global e no canal Kennedy Costa Terapeuta. Sinta-se à vontade para ativar os sininhos, para receber as notificações, curtir, comentar e compartilhar. E se você deseja mais informações sobre esses nossos conteúdos, acesse o link abaixo e entre no grupo do Telegram, onde nós estaremos sempre apresentando dicas exclusivas. Obrigado e até a próxima.